E afinal, a nova lei de licitações, a Lei 14.133, é constitucional? Ela afeta o federalismo? Ela atenta contra a Organização Federativa do Brasil? Essa é uma questão importante. Na Lei de Licitações, nós tivemos um artigo específico tratando da alienação de bens. Olha só, se a competência para legislar sobre normas gerais de licitação e contratos está no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, não pode a União, a pretexto de legislar sobre licitação e contratos, invadir a competência de estados e municípios na administração dos seus próprios bens. Como disse na Lei de Licitações, na 8666 de 1993, o artigo 17 pretendeu definir que estados, municípios e Distrito Federal não poderiam doar bens e não poderiam permutar ou fazer a venda direta dos seus próprios bens, excetuando-se quando se tratar, no outro polo, da relação com outros órgãos públicos. Ou seja, só era permitida a alienação de bens para outros órgãos públicos sem licitação. Se fosse necessário transferir para o particular, seria por meio de licitação. Ocorre que os bens públicos de cada uma das esferas de governo têm finalidades muito maiores do que arrecadar receita. Trata-se da possibilidade de nós regularizarmos, por exemplo, ocupações, resolvermos problemas de conflitos agrários, resolvermos o problema da ocupação do solo. Não faz sentido, num país das dimensões do nosso, que as camadas menos favorecidas da população estejam invadindo áreas. Nós temos terras para todo mundo e basta o poder público assumir definitivamente o seu papel de regularizar essas áreas. Nós temos a lei que trata especificamente de regularização fundiária, inclusive urbana. Ao lado dessas preocupações, com a lei de licitações 8666 restringiu a possibilidade de estados, municípios e Distrito Federal regularizarem o solo urbano, o Supremo Tribunal Federal, em 1993 mesmo, lá em novembro de 1993, na ação direta de inconstitucionalidade número 927, publicada no Diário de Justiça do dia 10/11 de 1993, o Supremo decidiu que a União não poderia ter invadido a administração dos bens imóveis e móveis de estados, municípios e Distrito Federal. Uma bela lição de federalismo. E o que aconteceu? O Congresso Nacional, na Lei 14.133, repetiu o mesmo erro. Copiou da Lei 8666 os dispositivos que o Supremo Tribunal Federal, em 1993, havia declarado inconstitucional. Portanto, a Lei 14.133 repetiu o erro que o Supremo Tribunal Federal corrigiu em 93 e certamente vai ser necessária uma nova DIN para limitar o comando do que agora está no artigo 76 da Lei 14.133. Parece brincadeira, né? Depois de todos esses anos, cometer o mesmo erro. 28 anos depois, cometer o mesmo erro, ignorando solenemente uma das bases do federalismo brasileiro, que é a possibilidade de estados, municípios e Distrito Federal administrarem os seus próprios bens e, por meio dessa administração, atingir o interesse público na ocupação do solo. Eu sou o professor Jacobi Fernandes e peço a você que continue acompanhando nossos trabalhos nas redes sociais e esperando certamente uma nova ADI sobre a nova Lei de Licitações e Contratos.